Aí, turma, vamos trabalhar agora aqui uma abordagem a respeito da parte de cotangente e secante e cossecante, tá? Das relações trigonométricas, ok? Então vamos trabalhar algumas abordagens com relação ao que é a cotangente. Beleza, então vamos lá. A cotangente do ângulo, você imagina o seguinte, tá? Essa aqui é a reta correspondente à cotangente, beleza? E você imagina a seguinte situação de um segmento de reta, uma reta que passa pela origem, né? Que intercepta, né? O ângulo aqui, ó, o arco, né? Nesse caso, né? Na extremidade. O ângulo, nesse caso, o valor que tocar na parte da cotangente, esse justamente é o cotangente desse ângulo, ok? Então, no caso, a cotangente, na verdade, desse ângulo seria essa partezinha aqui, ok? Então, essa partezinha aqui, ó, por exemplo, essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha seria, nesse caso, a cotangente, nesse caso, do ângulo em questão, que no caso aqui é o ângulo alfa, beleza? Então, essa partezinha seria a cotangente. Então, repetindo novamente, ser um ângulo partindo da origem do sistema cartesiano aqui, né? Passando também pela extremidade do arco, né? Do ângulo, né? O valor que interceptar aqui o eixo das cotangentes será a cotangente do ângulo em questão, beleza? Só que assim, isso é mais uma dedução do que seja a cotangente. O que vai valer para nós justamente é isso daqui, o que é a cotangente de x, né? Vocês viram até num vídeo aí que foi falado sobre a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Já a cotangente, nesse caso, seria o inverso. Seria o cosseno do ângulo, nesse caso aqui temos um ângulo em questão, o ângulo x, por exemplo, né? Digamos assim, né? Que aqui fosse o ângulo x, beleza? Cotangente de x, beleza? Então a cotangente do ângulo seria o cosseno desse ângulo dividido pelo seno do ângulo. Lembre-se que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, aqui é o contrário, cosseno dividido pelo seno. Então, ou você utiliza essa formulazinha desse jeito, dependendo do contexto da questão, ou você utiliza que a cotangente do ângulo é 1 dividido pela tangente no ângulo em questão, que nesse caso é o ângulo x, beleza? Então, repetindo novamente, cotangente do ângulo é igual ao cosseno desse ângulo dividido pelo seno desse ângulo, ou a cotangente desse ângulo é 1 dividido pela tangente desse ângulo, beleza? Então, e vai ser essas abordagens que vamos trabalhar no exercício e vamos abordar um pouquinho essa parte, tanto de cotangente como do cotangente, que é o cosseno dividido pelo seno, como o cotangente, que é 1 dividido pela tangente, beleza? E está aqui especificado como é que funciona a parte da cotangente do ângulo. Agora eu quero que vocês imaginem a seguinte situação aqui, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho agora a abordagem com relação a secante e cossecante. Veja bem, você imagina um arco, se traça aqui um determinado arco aqui, que intercepta mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Um arcozinho, beleza? Tá aqui o arco, né? Que interceptou essa parte aqui. Aí o que é que você faz? Você traça nessa situação, você vai lá e traça uma tangente, né, a esse arco, que intercepte, nesse caso, os eixos x, y, ok? Aumentando um pouquinho aqui, beleza? Então só vou aumentar um pouquinho aqui o eixo x, tá certo? Aumentando um pouquinho aqui o eixo y, tá ok? Aumentando um pouquinho aqui o eixo y. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, você traça uma reta que intercepte, né, que passe nesse, vamos supor, ângulo x, tá certo? Que passe nesse arco, né, com relação ao ângulo x, só que é uma tangente, tá? Só intercepta aqui nesse ponto, tá? Aí o que é que acontece? Essa reta vai interceptar tanto o x como o y. Vai tangenciar a circunferência, interceptando, nesse caso, tanto o eixo x, nesse ponto aqui, como o eixo y, nesse ponto aqui, beleza? Então, tanto o eixo
x como eixo y. Beleza. Essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha é o que nós temos como, nesse caso, pessoal, secante, tá? Então, nesse caso, essa distânciazinha é a secante de x, que nós escrevemos dessa forma aí, tá certo? E essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha toda, tá? É o que nós chamamos de cossecante do ângulo, beleza? Então a cossecante do ângulo é justamente, pessoal, essa partezinha aqui, ó. Aliás, não vou colocar isso daqui não. Então a cossecante do ângulo seria essa partezinha aqui, ó. E a secante seria essa parte aqui, ó. Ok? Então essas, no caso, seria no caso, a secante e a cossecante do ângulo, beleza? Então seria essa distância e essa distância, que se derivava dessa parte que você traça, nesse caso, uma reta, que nesse caso intercepte a extremidade desse ar. Beleza? Tá aí, tá? Isso daqui são uma explicaçãozinha rápida a respeito do que é o secante e do que é o da cossecante. Beleza, só que o que não vai nos interessar para exercícios futuros, que no caso eu irei passar, com relação a essa parte, o que é o secante e o que é a cossecante. No caso da secante, é o inverso do cosseno. Então, a secante vai ser 1 dividido pelo cosseno do ângulo. Ok? Repetindo, ó, secante do ângulo é o inverso do cosseno. Agora sim, não confunda muito bem pelo seguinte, ó, que tá sec, aí você poderia confundir e que aqui fosse a mesma coisa, tá? Mas no caso seria o inverso mesmo, tá? Secante 1 sobre cosseno. E a cossecante você poderia entender que cossa e você poderia fazer a mesma relação. Não, mas é o contrário. A cossecanto é o inverso, nesse caso, do seno. Ou seja, 1 sobre o seno do ângulo em questão, que é no caso o ângulo x. Beleza? E são essas abordagens aqui, ao qual nós iremos trabalhar nos exercícios. Tá certo? Então, recapitulando. Cotangente, cosseno dividido pelo seno, ou 1 dividido pela tangente. Secante, 1 dividido pelo cosseno, e a cossecante, 1 dividido pelo seno. Beleza? Então, chegamos aqui ao fim, né, dessa parte de cotangente, secante e cossecante, tá bom? Vamos agora para os exercícios, ok? Vamos lá. E aí, turma, agora vamos trabalhar a parte justamente de trabalhar a parte cotangente, secante e cossecante, tá? Vamos trabalhar algumas abordagens e aqui vamos calcular, por exemplo, uma expressãozinha que envolve cotangente, secante e cossecante e vamos trabalhar uma questãozinha de simplificar, né? Simplificação envolvendo cossecante, secante e cotangente para nós termos uma abordagem de como vamos utilizar em situações, problemas, ok? Então vamos lá, aqui nós temos uma expressãozinha que calcular o A, onde esse A é a cotangente de 60 graus, mais a secante de 45 graus dividido por 2 menos a cossecante de 90 graus, beleza? De início, entendemos que temos que calcular essas partes separadamente para a questão de organização, ok? E nesse caso, depois juntamos tudo, tá certo? Então vamos lá. Então primeiro vamos calcular a cotangente, né? Então, repetindo novamente, a cotangente, né? Calculando aqui. A cotangente, né? De um ângulo é justamente igual a cotangente de um ângulo, que nesse caso especificamente é os 60 graus. Então a cotangente de 60 graus, beleza? É justamente igual a o cosseno, aliás, 1 dividido pela tangente de 60 graus, beleza? Aí daqui nós temos que 1 dividido pela tangente de 60 graus. Ok, quem é a tangente de 60 graus? É raiz de 3. Então vai ficar 1 dividido pela tangente de 60 graus, que é raiz de 3. Temos que entender, pessoal, que temos que saber de qual é salteado
aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Eu sei porque eu já sei. É sorteada a tabelinha dos ângulos notáveis. Tem que se saber isso aí. Então, 1 dividido por raiz de 3. Detalhe, quando o radical está da parte de baixo de uma fração, aí nós temos que racionalizar essa fração. Nesse caso, racionalizamos, multiplicando esse radical por ele mesmo aqui embaixo da fração, no denominador, e em cima, ou seja, no numerador. Multiplicamos 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, né? E nesse caso, pessoal, temos que entender nesse caso, ó, que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Então, nesse caso, dá 1 dividido por raiz de 3, que é a cotangente de 60 graus. Beleza? Vamos fazer o mesmo procedimento com 45 graus. Vamos lá. A secante de 45 graus, ok? Ó, a secante de 45 graus é justamente, nesse caso, 1 dividido pelo cosseno de 45 graus. Aí vamos lá, ó. 1 dividido, sabemos que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar 1 dividido por raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá, igualdade. Divisão de fração, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. A primeira fração é 1, então vou repetir essa e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de raiz de 2 sobre 2? É 2 sobre raiz de 2. Dando continuidade aqui, né? 1 vezes 2, 2 dividido, né? Por quem? Por raiz de 2. Como já falei, toda vez que o denominador de uma fração está com radical, nós temos que racionalizar. Então, pegamos o denominador e multiplicamos embaixo e em cima. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes raiz de 2. 2 raiz de 2, beleza? Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Daqui, pessoal, nós simplesmente cortamos, ó, esse 2 com esse 2, porque 2 dividido por 2 é 1, e 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, então simplesmente aqui vai ficar raiz de 2. Detalhe, a secante de 45 graus é quem? Raiz de 2. Então já vimos nesse caso a cotangente de 60, que é raiz de 3/3, e nesse caso a secante de 45 graus, que é raiz de 2. Beleza? Falta quem? Cossecante de 90 graus. Então vamos lá. Vou separar aqui direitinho, pessoal, só para a gente ter uma organização, tá? Então, beleza. Então aqui, vamos lá, ó, nós vamos calcular a cossecante, né? A cossecante de 90 graus. Lembrando que a cossecante de um ângulo é justamente 1 dividido pelo seno desse ângulo. Lembrando, pessoal, que aí vocês têm os arcos de eixos, que já vimos como se calcular o seno e o cosseno e a tangente desses arcos de eixos em aulas anteriores. Então, nesse caso, ó, a seno de 90 graus é 1. Então, nós temos que, fica aqui, 1 dividido, seno de 90 graus é 1, beleza? Então, nesse caso, 1 dividido por 1 dá 1. Então, temos que a secante de 90 graus é justamente igual a 1. Já temos tudo aqui, vamos para cá, beleza? Então vamos lá. Daqui, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte, que aqui vamos fazer simplesmente a substituição. Ó, cotangente de 60 graus, quem é quem? Ó, raiz de 3 sobre 3, beleza? Mais, ó, secante de 45 graus. A secante de 45 graus é raiz de 2 dividido por 2 menos cossecante de 90 graus, onde o cossecante de 90 graus é 1. Então acontece uma coisa um pouco interessante aqui, que quando eu subtrair 2 menos 1 dá 1, e qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então nesse caso A simplesmente vai ser raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 2, e essa é a resposta, beleza? Então repetindo, ó, 2 menos 2 não é 1. Qualquer coisa dividido por 1 é igual a ela mesma, beleza? Aqui, pessoal, tem pessoas que gostam de fazer uma organização da seguinte forma, olha só. Então, toda vez que essa parte não tem denominador, então simplesmente eu faço o seguinte, ó, repito essa parte,
ok? E faço o seguinte, ó, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. E isso tudo fica dividido pelo denominador que estiver aqui. Tem pessoas que gostam de fazer esse esquema, né? Repete e multiplica aqui, para não trabalhar com mínimo múltiplo comum. Lembrando, se eu fosse trabalhar com mínimo múltiplo comum, eu fazia isso, ó. O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é 3, aí 3 aí no caso é 3, né? Dividido pela parte de baixo, multiplico pela de cima. 3 dividido por 3, 1. Uma vezes raiz de 3, ó. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Pode fazer dessa forma. Porém, normalmente, para economizar esse tempo, eu faço o seguinte. Repete, multiplico e o denominador fica aí. Pronto, acabou. Beleza? Então tá aí a resposta dessa expressão. É justamente esse resultado. Vamos aqui para uma parte um pouquinho complicada, né? No caso do sentido de simplificação, ok? Mas isso aqui trabalha muito nesses conteúdos, tá? Isso aqui é regra mesmo do conteúdo, trabalha muito com esse tipo de abordagem, beleza? Então, na verdade, aqui, para simplificar, é destrinchar isso aqui, tá? O cossecante é o quê? O secante é o quê? A cotangente é o quê? Né? Nós destrinchamos nessa abordagem. Então, vamos simplificar aqui, beleza? Então, vamos dar continuidade à simplificação e vamos fazer, no caso, a nossa montagem, beleza? Então vamos lá, ó, cossecante de um número. O que é a cossecante de um número, tá? A cossecante de um número é 1 sobre o seno de um ângulo, perdão, é 1 dividido pelo seno desse ângulo. Então 1 dividido pelo seno do ângulo, beleza? Mais a secante, tá? Mais a secante é 1 sobre o cosseno do ângulo. Isso tudo dividido pela cotangente. Beleza, pessoal? Veja bem. Quando eu calculei, nesse caso, a cossecante, é isso daqui. A secante é isso daqui. Veja só que tanto a cossecante como a secante está em função desse caso, seno de x, cosseno de x. Portanto, a cotangente, é interessante que nós transformamos a cotangente numa abordagem seno e cosseno. Porque é o seguinte, a cotangente pode ser 1 sobre a tangente ou cosseno dividido pelo seno. Qual desses dois trabalhar? 1 sobre a tangente ou cosseno sobre o seno? Como a abordagem aqui está sendo abordada em cosseno e seno, então é interessante eu utilizar a cotangente como o cosseno do ângulo, né, dividido pelo seno do ângulo. Fica tudo em formato de seno de x e cosseno, né? Mais 1, beleza? Daqui vamos para cá, beleza? Dá continuidade aqui, vamos para cá. Gostaria que vocês entendessem o seguinte, olha só. Aqui eu vou trabalhar com mínimo múltiplo comum, aqui não precisa, nem precisar. Existe uma técnicazinha de você multiplicar em cruz, mas eu vou deixar depois, eu explico essa parte aí, tá? Então vamos lá. Como é que eu acho o mínimo múltiplo comum de seno de x, cosseno de x? Beleza? Como nesse caso não tem como fazer no caso a fatoração, então eu simplesmente multiplico esse valor vezes isso, tá? Então nesse caso, o mínimo múltiplo comum de seno de x, cosseno de x será, nesse caso, ó, simplesmente, tá? Seno de x vezes cosseno de x. Depois eu vou explicar algo bem interessante para vocês a respeito disso daqui, beleza? Quando eu pegar seno de x, cosseno de x e dividir pelo seno, então seno dividido pelo seno dá 1, fica simplesmente cosseno de x. Mas, quando eu pegar, porque na verdade eu faço o seguinte, ó, divido pela parte de baixo e multiplico pela de cima. Quando eu dividir seno de x, cosseno de x, ó, seno por seno vai se eliminar. Aí fica só cosseno de x. Aí cosseno de x vezes 1, cosseno de x, beleza? Então, seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x dá cosseno, vezes 1 fica cosseno, beleza? A coisa vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Seno de x vezes cosseno de x. Quando eu dividir por essa parte, então nesse caso o cosseno se elimina com cosseno. E fica somente quem? Seno de x. Né? Então uma coisa interessante é simplesmente você fazer o seguinte, ó. Pega essa parte, repete multiplicando, e só multiplicar em cruz, ó, olha só. Cosseno de x vezes 1, cosseno de x. Seno de x vezes 1, no caso seno de x, tá vendo? Pode fazer dessa forma, beleza? Embaixo eu vou colocar um traço maior, porque aqui representa a divisão, beleza? Aqui eu vou fazer o esquema, ó, tá vendo aqui? Tá vendo esse processo aqui?
Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Como aqui não tem denominador, simplesmente eu pego essa parte, repito e aqui multiplico. Ok? E o denominador repito. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó, olha só. Essa parte eu repito. Cosseno de x, né? Mais, e simplesmente aqui multiplico. Ó, seno de x vezes 1 dá seno de x. E isso tudo dividido, ó, por seno de x. O que eu fiz aqui, pessoal, foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Repeti, multipliquei, repeti denominador. Ó, repeti, multipliquei, repeti denominador. Foi a mesma coisa, só que aqui é tipo uma expressão, beleza? Daqui, pessoal, simplesmente eu vou fazer o seguinte, ó, veja bem. Divisão de fração, aqui é divisão, aqui é o traço maior, tá? A primeira fração eu repito e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, ok? Então, nós fazemos dessa forma. A primeira fração eu repito e multiplico pelo inverso da segunda fração. Eu vou fazer até aqui embaixo, beleza? Primeira fração eu repito, que fica, ó, cosseno de x mais seno de x, ok? Dividido, nesse caso, ó, por essa parte aqui, né? Vamos lá. Seno de x vezes cosseno de x, tá? Aí, divisão de fração. A primeira fração eu repito e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, seno de x vai para cima, ok? Dividido, e essa parte vai para baixo, que é a parte de cosseno de x mais seno de x. E agora acontece uma coisa bem interessante, beleza? Como essa parte é multiplicação, e veja só que essa parte é igual a essa, simplesmente eu posso eliminar essa parte com essa, por aqui ser multiplicação. E por ainda ser multiplicação, essa parte eu posso eliminar com essa. Lembrando que seno de x dividido por seno de x é 1, beleza? Então o que é que vai ficar na real, né? Agora, ok? Então agora, finalizando, olha só. Seno de x dividido por seno de x dá 1. Dividido por quem? Sobrou aqui embaixo. Cosseno de x. Beleza? Então ficou esse resultado aqui, né? Tá aqui a nossa respostinha. 1 sobre cosseno de x, tá? Então, e uma coisa que é tão interessante, que eu ainda poderia dizer que, eu sabendo que secante é 1 sobre cosseno de x, eu ainda poderia dizer que isso daqui é simplesmente, nesse caso, secante de x. Tá certo? Se eu quisesse transformar num único termo. Mas tá aí, né? A resposta é 1 sobre cosseno de x, tá certo? Aí a respostinha, 1 sobre cosseno de x. Então, destrinchamos aqui, tá? Vocês podem rever esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, podem me perguntar, tá? Dúvidas vocês me mandem. Então, chegamos aqui à finalização de cotangente, secante e cossecante. Espero ter ajudado. E é isso aí, pessoal.